Então, alô, boa noite aí, então, a todos e a todas. Bem-vindos. Muito legal aqui, casa cheia aí, mais uma vez. Agradecer muito a presença da Tatiana e do Célio. Enfim, a gente conseguiu aqui agendar uma belíssima conversa aqui. A gente está muito feliz aqui na Tapera de receber vocês. E, enfim, eu vou passar para a Tatiana, que vai fazer a abertura aí da fala, e é um bate-papo aí informal entre vocês conduzem aí da maneira que vocês acharem melhor, e depois de um tempo a gente abre aí para conversar com o pessoal, tá bom? Então, valeu. Bom, obrigada, Antônio. Também estou muito contente de estar aqui com o Célio, que tem muitas afinidades políticas, né, e mais vários amigos e amigas. Bom, eu acho que o melhor, né, é um bate-papo, realmente, então é fazer uma fala curta, inicial, para depois levantar questões e a gente poder realmente debater. Então, queria só contar um pouquinho a partir de onde eu estou falando de reinventar a política, né, porque eu tenho refletido sobre os impasses da política atual, tenho escrito algumas coisas, mas, mais recentemente, eu resolvi também fazer política, né? Entrar na política nesse momento difícil, justamente, e ir direto para o olho do furacão. Então, eu queria só contar um pouquinho essa trajetória, porque eu sou professora da UFRJ, né? Trabalho numa interseção aí estranha entre matemática e filosofia. Eu sou professora de matemática, dou aula na pós de filosofia, estudo também política, capitalismo, subjetividade, as mudanças no mundo do trabalho, etc. Mas, em 2015, eu resolvi ser candidata a presidente do Sindicato dos Professores da UFRJ, com uma proposta um pouco diferente daquele sindicalismo mais tradicional, que estava na presidência do sindicato há uns 15 anos, sem nem ter chapa de oposição, e a gente se candidatou, né, um grupo mais independente, que era de esquerda, mas não era ligado a nenhum partido, né, naquele momento, e a gente resolveu se candidatar para tentar inovar as práticas sindicais, realmente, né? As tais das formas de luta, de mobilização, e tentar ter uma outra relação com a sociedade, ter uma outra relação com as pautas mais tradicionais da esquerda, do sindicalismo, né? Então, tentar colocar em prática uma outra maneira de fazer sindicalismo, né? E nesse lugar também específico, que é a universidade, que, ao mesmo tempo, não pode ser um tipo de sindicalismo como se faz na fábrica, né, na indústria, e é hoje um lugar muito importante. Então, também já foi a partir dessa percepção que a gente resolveu encarar esse desafio de que a universidade, hoje, no Brasil, é um lugar muito estratégico. É um lugar muito estratégico porque é um dos únicos lugares, se a gente parar para pensar, né, um lugar onde realmente pessoas de diferentes perfis sociais, mulheres, homens, negros, brancos, sobretudo pessoas que têm já um background, né, na família de formação universitária, né, de uma trajetória desse tipo na família, e pessoas que são os primeiros da sua família a fazer ensino superior, né? A quantidade de pessoas com esse perfil hoje na universidade é enorme. Então, realmente, é um lugar em que, um dos poucos lugares no Brasil em que todos esses perfis conseguem conviver em razoável igualdade de condições, né? Eu acho que isso é uma novidade no Brasil, né, que aconteceu há pouco tempo. A universidade, quando eu entrei como professora da UFRJ, eu sou um pouquinho, já denunciando um pouco a minha idade, eu entrei em 95, e, quando eu entrei, a universidade não era nada assim. A universidade era um instrumento de reprodução das elites mesmo, né? E hoje não. Hoje a universidade é um instrumento da democracia. Então, eu acho que foi também por isso, né, que a gente resolveu enfrentar esse desafio, porque vale muito a pena hoje fazer alguma coisa pela universidade. Mas isso era 2015, né? Imaginem, o Brasil não estava, nem se compara ao momento em que ele está hoje. Mas, bom, nós fizemos uma gestão realmente que foi reconhecida como algo diferente, né, das gestões do sindicato mais tradicionais. E aí, diante de todos esses retrocessos, fizemos uma campanha contra a PEC do teto, depois fizemos uma campanha Conhecimento Sem Cortes, contra os cortes na ciência e tecnologia e no investimento das universidades, e tudo isso tentando colocar em prática esse modo mais inovador, né, de criar uma mobilização sobre essas pautas.
E aí, depois, né, de tudo isso que aconteceu, a gente está também num certo deserto de novas lideranças, né? Agora, muitos movimentos novos estão aparecendo com esse discurso de renovação da política. E aí, claro que as pessoas que, né, tiveram recentemente alguma trajetória na política, né, como antigamente existia esse canal entre o sindicalismo e a participação na política partidária, né? Isso se perdeu um pouco, né? Se tornou um pouco algo meio antigo, mas isso foi, algumas pessoas viram nessa minha trajetória um potencial para tentar entrar ocupar mesmo esse espaço político hoje que está, né, vazio e que está precisando dessa renovação. E aí um grupo se mobilizou para lançar uma candidatura, né, uma pré-candidatura a deputada federal pelo PSOL. Então, hoje eu sou pré-candidata a deputada federal pelo PSOL. Um pouco estou contando aqui a trajetória, porque isso é um ponto de chegada, né, de coisas que a gente tem tentado refletir ultimamente. E, bom, então isso para contar um pouco de onde eu venho, né, e também qual é essa proposta de renovação da política, de que a gente veio aqui para falar, né. Eu tenho pensado muito, nos últimos tempos, em alguns impasses pelos quais a esquerda tem passado, porque eu acho que, no Brasil, a gente vive uma situação muito específica, muito particular, e, ao mesmo tempo, não tão particular assim, né? E isso traz alguns problemas para a gente entender o momento atual. Porque, obviamente, depois de tudo que aconteceu, né, durante esses últimos anos, né, depois do golpe, depois da prisão do Lula, né, depois desse esfacelamento que a gente está vendo, né, desses ataques que vêm sofrendo os projetos que estiveram no governo nos últimos anos, obviamente, a tendência de todo mundo na esquerda é defender, né, defender esse legado, né, e se colocar contra esses ataques, contra o golpe, contra os retrocessos, contra as reformas do Temer, contra o governo ilegítimo, contra o ajuste fiscal do Meirelles, contra as políticas de austeridade que estão, obviamente, guiando a política econômica nesse momento. E isso eu acho que tem que ser isso mesmo, né? Isso é um caminho natural da esquerda. Por outro lado, o fato de que hoje a gente precisa realmente unir forças contra esses retrocessos faz com que a gente se veja numa posição difícil para analisar o que aconteceu no Brasil nos últimos anos e avaliar os últimos governos do ponto de vista das políticas mesmo, né? Do ponto de vista do que deu certo e do que não deu certo, do ponto de vista da política econômica, do ponto de vista de uma série de políticas sociais que foram colocadas em prática e que eu acho que a gente ainda não conseguiu fazer uma avaliação real, de fundo, sobre isso que aconteceu. Né, o que deu certo, o que não deu certo, quais são as fragilidades, né, o que um novo projeto de esquerda iria colocar no lugar do que a gente avalia que não deu certo. E isso acontece porque, por um lado, também é verdade que os ataques que todo esse projeto e que a memória desses últimos governos vem sofrendo é também por coisas que esses governos fizeram de bom. Então, isso nos coloca, ao defender, né, o legado, a parte boa do que esses governos fizeram, isso é indubitável, né? Eu acabei de falar da universidade, obviamente, essa democratização da universidade, o combate às desigualdades que houve, é um legado desses últimos governos, mas, por outro lado, isso também nos impede de fazer uma crítica que não seja aquela crítica que eu considero um pouco fácil, que é a crítica de que o defeito dos últimos governos foi não ter sido suficientemente de esquerda. Não sei se está claro isso. É um pouco confuso, assim. Eu sei que é um pouco difícil mesmo, mas eu estou aproveitando esse ambiente íntimo para a gente tentar, né, colocar mesmo essa questão complexa, assim. Porque, se, por um lado, a gente não vai... Né, olha o paradoxo. Por um lado, a gente está sendo atacado pela direita, né, por essas medidas liberais, de austeridade, que são, obviamente, medidas de direita, e isso nos dá vontade de dizer que
os últimos governos vêm sendo atacados, sua memória, seu legado vêm sendo atacados, porque eles foram de esquerda. Por outro lado, quando a gente critica dizendo que eles não foram suficientemente de esquerda. Então, tem um paradoxo aí. Né? A gente ouve muitas críticas no meu partido, o PSOL, por exemplo, né? Faz muito essa crítica, mas o PSOL não é um só, tem muitas correntes, tem muitas alas, tem muitos grupos. Né? Eu pretendo ajudar a construir um grupo que não faça esse tipo de crítica, porque eu acho uma crítica muito fácil, dizer que o erro dos últimos governos foi não ter sido suficientemente de esquerda, foi ter feito conciliação de classes, a gente ouve muito isso, como se hoje a gente soubesse o que é ter um governo suficientemente de esquerda. Vamos combinar. Quem é que sabe o que é isso hoje? Né? A gente não sabe. Né? É até complicado dizer isso como candidata, né? Uma coisa que eu venho pensando muito, como eu vou chegar na frente dos meus eleitores e dizer, olha, a real é que a gente não sabe muito bem, né, o que significa hoje ser de esquerda. Porque eu acho que a esquerda está vivendo uma crise de projeto, que é uma crise de fundo, e que, obviamente, a fragilização dos últimos governos também passou por essa crise de projeto. E a gente hoje tem muita dificuldade de reconhecer isso como parte, inclusive, de uma crise que é mundial, a crise de projeto da esquerda. Não é à toa, se a gente pensar, que essas medidas de austeridade, com todo o sofrimento que elas provocam e com toda a consciência que existe hoje sobre esse sofrimento, é bastante surpreendente que esse projeto seja vencedor na maior parte do mundo. Claro que a gente tem iniciativas, né, contrárias aqui e ali, que estão se fortalecendo. Né? Depois o Vitor, com certeza, vai falar do Corbyn, do Bernie Sanders. Né? Claro que existe isso, né, na Espanha. A gente tem algumas iniciativas que conseguem se fortalecer, mas aquelas iniciativas realmente de governo que se opunham, bem ou mal, a essa política da austeridade, estavam na América Latina. Né? Era aqui. E óbvio que a fragilização do PT, né, e dos governos do PT também coloca em questão até que ponto a gente vai conseguir produzir uma contra-hegemonia para esses projetos da austeridade que estão ganhando a batalha. Então, eu acho que é importante a gente também reconhecer a derrota. Porque, para reconhecer a derrota, reconhecendo a derrota, a gente consegue organizar, né, se organizar melhor e renovar as armas, renovar o projeto e conseguir disputar alguma hegemonia, porque, afinal de contas, não é possível que a gente não consiga disputar alguma hegemonia contra um regime que está produzindo tanto sofrimento, tanta insatisfação e, inclusive, de modo consciente. As pessoas sabem que é por isso. A situação no Brasil também bastante esquizofrênica nesse sentido, porque, se você perguntar para as pessoas se elas querem a intervenção do Estado na educação, na saúde, na economia, nos transportes, nas políticas públicas, elas vão dizer que querem. E, ainda assim, a gente não consegue ter uma organização para ter um projeto vencedor. Eu avalio que a votação do Lula é a expressão disso. Né? É muito mais expressão disso do que qualquer outra coisa. É a expressão de que a população sabe que essas medidas neoliberais restringem direitos. Né? E elas nunca se opõem a isso. Então, e, ainda assim, a gente não consegue produzir um projeto hegemônico a partir desse desejo, dessa percepção, dessa consciência, dessa insatisfação, dessa indignação. Então, o que está acontecendo? É um pouco esse o meu mote. Assim, né? Eu acho que isso passa por uma crise de projeto, e essa crise de projeto tem a ver com alguns paradigmas da esquerda, muito tradicionais, historicamente. A esquerda se organizou em torno desses paradigmas e que estão sendo colocados em xeque pelas transformações do mundo contemporâneo. Né? Então, um deles, que eu tenho falado muito por aí, é o paradigma do trabalho e da classe trabalhadora. Né, os sujeitos, né, o sujeito político, talvez essa palavra a gente nem consiga usar mais hoje, porque a própria palavra sujeito político, a própria expressão sujeito político, para falar disso, ela é inspirada no trabalhador,
né? Então, não é à toa que a gente fala de sujeito político assim, no masculino. Então, hoje, esse problema do sujeito político ele se coloca de uma maneira completamente nova diante do fato de que a organização, né, o antagonismo, ele não parece mais que vá se produzir a partir da figura do trabalhador e da organização da classe trabalhadora tal como pensada tradicionalmente. Né? Porque o mundo do trabalho está mudando, porque são muitos os tipos de trabalho e porque, sobretudo, né, e aí desde 68, eu diria, tem vários grupos que têm colocado em questão, já dentro da esquerda, para a esquerda, contra a esquerda, tensionando a esquerda, essa hegemonia da figura do trabalhador, que é uma figura macho, branco, adulto, né, etc, etc, etc. Então, desde 68, as feministas, os imigrantes, o movimento negro já vem colocado em questão a hegemonia do trabalhador. Isso foi muito marcante, inclusive, a história que eu conheço um pouco melhor que é na França, porque todo o regime, né, toda a organização dos próprios conceitos que embasam o estado de bem-estar social, que é outra referência da esquerda que está em crise, partem dessa figura do trabalhador, e dessa figura do trabalhador como macho, adulto, branco, porque chefe de família. Né? A proteção do welfare state ela é baseada na figura do chefe de família. E essa figura do chefe de família, do pai de família, já vem sendo colocada em questão há muito tempo pelas feministas, né? E justamente porque o trabalho que as mulheres realizam, né, na família é um trabalho completamente invisibilizado, não remunerado, etc. Então, as feministas, já desde essa época, vêm reivindicando salários para o trabalho doméstico, o reconhecimento desse tipo de trabalho como trabalho, né? A Alana também tem trabalhado sobre essas questões. E isso já vem, então, fragilizando como a figura potencialmente, né, capaz de criar esse antagonismo, de colocar em xeque a relação capital-trabalho como sendo o trabalhador. Então, isso desmonta várias estruturas da esquerda, a própria estrutura do partido, da classe trabalhadora, do sindicato, tudo gira em torno dessa figura da classe trabalhadora, que está sendo colocada em questão pelas próprias transformações. Depois a gente pode debater por quê, né? Não vem ao caso por quê, mas o capitalismo mudou, e o capitalismo mudou de forma a fragilizar essa figura e, com ela, toda a construção conceitual e política da história da esquerda. Então, eu acho que a gente vive realmente um momento de crise, e uma crise que a gente precisa pensar para criar novos caminhos com essa questão do sujeito político, que eu chamaria de novas personagens, para colocar uma palavra agora no feminino, ou talvez a gente encontre aqui outra melhor, mas, bom, a gente vai debater, então, depois. É isso. Boa noite. Bom, primeiro queria agradecer o convite, Antônio e o Tapera sempre gentis, já não é a primeira vez que eu venho aqui. Às vezes eu até brigo para vir assim, para falar de alguma coisa, porque ok, fica melhor? Então tá bem. E eu gosto de vir aqui, gosto da temática, dos debates, né? O pessoal do Tapera sempre gentil, até eu vejo aqui, colocaram meus livros aqui, então eu fico com maior felicidade. Doei um outro novo, que é esse último sobre a América Latina, que vai ficar aqui, de umas viagens pela América Latina. Então, é um espaço sempre muito bom, muito agradável de debate, com as pessoas que vêm também. A estética também, né, do espaço. Mesmo o cartaz que foi escolhido para o evento de hoje também, eu gostei, eu achei bonito. Esse trem descarrilado, né? Lembra
lembram a situação que a gente está vivendo, mas não é só a situação do Brasil, né? É a situação do mundo. E também queria agradecer, assim, tá junto com a Tatiana. A gente falou algumas vezes, muito rapidamente, né, Tatiana? Hoje que a gente está mais próximo, assim, mas a gente tem uma irmandade, tem uma comunhão de ideias. Desde quando eu li uma entrevista sua já há alguns anos, assim, que eu gostei, quando você colocava uma série de questões próximas a isso. E você já era presidente lá do sindicato dos docentes da UFRJ, né? Daí eu tenho que conversar mais com ela, inclusive porque era o período que a gente estava construindo a Raiz, movimento cidadanista. Ainda seguimos construindo, só num ritmo um pouco mais lento, né? E que eu li o que você falava, mas é exatamente o que a gente está propondo, né? E então é uma felicidade estar aqui. Espero poder fazer uma dobrada contigo. Você lá no Rio e eu aqui em São Paulo. Eu vou pedir votos para os amigos que eu tenho no Rio de Janeiro para votarem para você para deputada federal. Aliás, já tenho feito isso. Vira e mexe, o pessoal coloca qual a opção, eu já aproveito. Teve o debate do Boulos ontem, então está todo mundo muito entusiasmado com o desempenho. E aí alguns, eu já tenho presidente, ainda não tenho federal, mas eram do Rio de Janeiro. Eu falei, tem a Tatiana. E eu considero que isso é bastante necessário e relevante, porque não há caminho fora da política. A política é que define a possibilidade de resolução de conflitos de uma forma pacífica entre as sociedades. O caminho extrapolítico é o caminho da guerra. Até o Marechal von Clausewitz já colocava isso no livro dele, da guerra, né? Que a guerra é a política exercida por outros meios. Então, a gente tem que retomar a política exercida pela possibilidade de as ideias serem organizadas e a sociedade aprender a se escutar e a construir caminhos. São caminhos conflituosos, caminhos em dissonância, mas a própria harmonia de uma sinfonia ela é assim, ela pressupõe a dissonância, né? E é na dissonância que a gente vai construindo lindas sinfonias. Então é assim que a gente tem que enfrentar. E tem que enfrentar com coragem e apresentar uma proposta de um debate que vá no sentido de a sociedade retomar a sua capacidade de elaboração política, de resolução política a partir da troca de ideias, da apresentação de ideias, de maneira alguma significa um recuo em termos a questão dos conflitos de classe, que são terríveis, né? Quem achava que a luta de classe tinha acabado é só ver o ódio de classe presente no Brasil hoje. E aqui um parênteses, né? O ódio de classes ele é muito forte no Brasil, mas com uma característica, ele é de cima para baixo. As classes dominantes nutrem um ódio profundo contra as classes exploradas, contra os trabalhadores. É comum no cotidiano, a pessoa vai aqui num bar, se bobear algum desses próximos aqui, e vai estar falando mal do garçom, vai estar falando mal do catador de papelão ali fora, vai estar falando de quem limpa a sujeira que eles fazem, não é? É quase um hábito se fala mal. Do ponto de vista das classes populares, não é o que ocorre. As classes populares têm até uma admiração em relação aos ricos e às classes dominantes. Haja vista a eleição última aqui de São Paulo, né, para prefeito, né? Então, esse é um problema, talvez. Talvez até esse conflito de classes, aqui no Brasil, ele envolva uma ausência de ordem de classe. Isso também tem, do ponto de vista de baixo para cima, né? Isso também tem raízes históricas, né? Porque vai se conformando corpos, vai se conformando pensamentos, e ao longo de séculos isso vai definindo também uma postura, né? Social, né? Vocês sabem, eu trabalhei logo que eu me formei em História, já faz bastante tempo, mais de 30 anos, fui trabalhar num museu, um museu histórico, e era em Campinas. Campinas era uma cidade que 2/3 da população, no final do século XIX, era composta por escravizados, né? Então,
Então tinha muito giramundo, tinha gargalheiras, vários materiais de suplício, né, no museu. E aí eu comecei a tirar das vitrines, né, a gente saiu da faculdade naquela hora, queria demonstrar, levava para os alunos, né, punha gargalheira. Né. Então sabe o que é gargalheira? Né? É um colar de 3 pontas. Tem até uma música, né, que é bem bonitinha, infantil. O meu colar tem 3 pontas, tem 3 pontas o meu chapéu. Se não tivesse 3 pontas, não seria o meu chapéu. Que chapéu é esse? É uma gargalheira com galhos de ferro fundido para que o escravizado, quando ele fugisse da mata, ele deixasse marcas ou ficasse preso nos galhos da floresta, e aí o capitão do mato o capturava. Ela é pesada e ela faz com que a pessoa também não consiga olhar para cima. E teve muita gente, houve gerações que passaram meses assim, usando uma gargalheira. Assim como a crueldade estabelecida contra os movimentos e as revoltas populares, né, as diversas. Há um movimento sublime aí no final de Canudos, né, que é uma obra que eu considero assim obrigatória para ser lida por todo brasileiro, em que Euclides da Cunha assim define, né? Canudos não se rendeu, exemplo único na história. Lutaram até o último homem. Ele colocou como homem. Ao final, sobraram um velho, 2 adultos e uma criança, contra os quais rugiam, eu me emociono com essa história, contra os quais rugiam 5.000 soldados ferozes. Essa é a história do Brasil. Também teve o Caldeirão, lá no Cariri, no sul do Ceará, que teve bombardeio aéreo, mataram mais de 1.000 pessoas, histórias apagadas. Enfim, o Brasil é a história da violência, o Brasil é a história dos desrespeitos, é a história dos maus-tratos. Vocês sabem, inclusive, que os traficantes de escravizados no século XVII eram conhecidos como brasileiros. Não era negreiro, era brasileiro. Né? Por outro lado, o Brasil também é essa província da Terra que reúne todas as humanidades aqui. E a gente conseguiu sobreviver num ambiente de profundos maus-tratos, a gente conseguiu sobreviver como nação e ir se constituindo enquanto um povo que foi se irmanando. Nós fomos nos irmanando na mistura. Foi exatamente esse irmanamento que possibilitou, inclusive, que um país tão violento, um país tão desrespeitoso com o seu povo, sobrevivesse como povo. Na solidariedade popular, na solidariedade que acontece por baixo do tecido social. É em busca desse povo que a gente precisa ir, se a gente quiser superar essa crise, essa barafunda, se a gente quiser sair desse labirinto em que nós nos metemos. E todos nós nos metemos. Porque é necessário que a gente se responsabilize pelo conjunto de tudo o que acontece entre nós. Vocês sabem que, para os povos de origem africana, não existe o conceito de indivíduo. O conceito é de coletividade. Tanto que a palavra é Ubuntu, não é? A minha humanidade está indissoluvelmente vinculada à sua. Ou seja, todas as pessoas são responsáveis pelo ambiente em que vivem. Esse sentido atravessou o Atlântico. E aqui ele se encontrou também com um modo de vida que permitiu o florescimento de civilizações magníficas nesse canto do mundo, não é? Com altíssima tecnologia, como, por exemplo, o Maoki indígena no Xingu. Não sei quem teve a oportunidade de ir, eu abençoadamente pude ir várias vezes, não só para o Xingu, também com os Yanomami, com os Axaninca. Né? Primeira vez que eu fui, eu me maravilhava com aquela nave maravilhosa, enorme, né? 50 metros de comprimento, 10 metros de largura, vivendo 50, 100 pessoas, 10 famílias, 15 famílias, dentro daquele espaço, de uma forma muito bem organizada, num ambiente totalmente fresco durante o dia, porque era muito calor, e à noite, na primeira vez que eu fui, eu pensava que era quente sempre, né? Na verdade, a floresta é muito fria. E ela é aquecida à noite, porque tem a fogueira, e a fogueira mantém o espaço aquecido, e também não entram insetos, porque o espaço é defumado, por isso que para entrar na oca a porta é baixinha, as pessoas têm que entrar.
Olha só que arquitetura perfeita, magnífica. Né? Aqui a gente precisa de ar-condicionado, a gente precisa gastar energia, e tal, e vidro, e concreto, e pá. Né? O conhecimento botânico e tudo mais. Pois bem, esses povos desenvolveram uma ética e uma filosofia que a gente ainda não trabalha como ética e filosofia, às vezes a gente trabalha como algo secundarizado, né? Que é o modo bom de viver. Em Guarani, Teco Porã. Em Quechua, tá com um amigo que ficou um mês com os Quechua lá no Equador, ele me ajudou a trazer os livros, acho que saiu aqui. E em Quechua é Sumac Kansai. É exatamente essa ideia do modo bom de viver, essa filosofia que dá origem ao sentido do bem viver. O que é o bem viver? É a vida sem excesso. E a vida buscando harmonias. Uma primeira harmonia, a harmonia da pessoa com ela mesma. Segunda harmonia da pessoa com a coletividade humana. E aí se encontra com o Ubuntu. E a terceira harmonia, da comunidade humana com a comunidade da vida. E entendendo a comunidade da vida para além, inclusive, dos reinos vegetal e mineral. As águas são vida. Os minerais são vida. Daí se decorre a ideia de um outro sujeito de direitos, ou uma sujeita de direitos, a Mãe Terra, que inclusive está incorporada na Constituição do Equador e da Bolívia, como sujeito de direitos. São os únicos lugares em que isso ocorre. Essa é uma sabedoria ancestral. Quando o Ubuntu atravessou o Atlântico e se encontrou com o modo bom de viver, com o Teco Porã, foram os indígenas daqui que acolheram aquela população que saía das plantações aí de cana-de-açúcar ou das minas. E foi essa população que ensinou a esses escravizados a viverem nos quilombos, a viverem nessa outra terra, a encontrar, inclusive, a Jurema Sagrada, que tem no Candomblé, né? A Jurema Sagrada é dos indígenas. E assim a gente foi compondo. Mas não foi compondo só entre os ameríndios e os africanos. A gente foi compondo o nosso povo também com todas essas levas de gente que veio desamparada da Europa para cá, com os imigrantes. Eu sou turino. Por que é turino? Porque os imigrantes abandonavam a Itália, morrendo de fome, e buscavam como sobrenome a sua região de origem. Na verdade, o nome mudou no cartório para Tu, mas é Torino, de Turim. E assim, vários de origem italiana têm como sobrenome a sua região. Né? E essa gente para cá também veio. Construiu um outro país. E construiu. Se a gente pegar o samba, qual é a maior expressão de samba em São Paulo? A Dona Ira Barbosa. Um italiano falando italianês. E se encontrando com esse povo. Por que eu estou falando isso? Porque não há caminho de a gente reinventar a política se a gente não for às nossas raízes. Não há caminhos para a gente sair dessa situação se a gente não conseguir gostar de nós mesmos e gostar do nosso povo, que tem muita feiura, mas tem muita beleza. O que vai triunfar? Aquilo que a gente cultivar mais. E a gente tem que cultivar essas virtudes do nosso povo. Ocorre que a gente, nos últimos anos, desaprendeu a cultivar essas virtudes. A gente tem cultivado o que há de negativo, a gente tem cultivado o ódio entre nós, a gente tem cultivado o desamparo, tem cultivado o medo. Desde aqueles programas da Atena da Vida, até outras situações de desamparo total. Uma pessoa que na velhice não pode ter um plano de saúde e que não tem um atendimento de saúde, que não tem uma aposentadoria adequada, isso é desamparo. Uma criança que não pode ter uma escola adequada, ou um morador em uma determinada comunidade que pode receber um tiro dentro de casa, isso é desamparo. É exatamente esse desamparo que nos faz um povo tão odioso também ao mesmo tempo, um povo que se maltrata tanto. Nós matamos 61.500 pessoas no ano passado. O maior índice em números absolutos. Temos que compreender isso. Porque se nós somos um povo bonito, somos um povo afetuoso e amoroso, como é que a gente faz isso com nós mesmos? Nós fazemos. Nós fazemos porque o desamparo e o medo nos faz fazer isso. Como que a gente vai ter que superar? A gente vai ter que juntar, de um lado, a indignação, mas a indignação sozinha ela não resolve. É preciso que a indignação se encontre com a coragem, porque a esperança só pode ser resultado do encontro da indignação com a coragem. Senão a gente só vai ficar reclamando.
ou vai ficar fazendo bravata. E por isso é necessário a gente enfrentar, numa situação tão adversa da política atual, esse quadro. E enfrentar com coragem, com indignação e com um padrão ético diferenciado. Por que descarrilamos? Eu participei do governo Lula. Eu participei, fui como secretário da Cidadania Cultural, de 2004 a 2010, tive a responsabilidade de pensar um programa de descentralização cultural que resultou nos pontos de cultura e no programa Cultura Viva. Quem quiser, tem um livro aqui. Esse está à venda ainda. Quem quiser, pode ver lá fora. E fiz isso com muita decência, assim como todos os meus colegas no Ministério do Trabalho, da Cultura. Assim como muita gente que eu vi que trabalhou com muita decência. Ocorre que só a decência não basta. Não basta porque o sistema ele é muito poderoso. E o sistema aqui, eu estou dizendo, o modo de conceber, o sistema de valores e de organização da sociedade. De repente, a gente perdeu o horizonte revolucionário. Quando eu falo de horizonte revolucionário, eu não estou falando só de uma insurreição. Também, valia a pena. Eu gostaria, logo eu chego aos 60, desde os 17 eu pensava nisso. Mas, enfim, pode não acontecer. Mas uma revolução é uma transformação profunda nas relações sociais. Uma transformação nas relações econômicas, nas relações culturais e nos valores. Nós perdemos isso. E fomos absorvendo os valores dominantes. Esse foi o fato. Frei Beto fala desse processo de inclusão social, da confusão que houve entre a ideia de inclusão social com acesso aos bens de consumo. Isso teve um efeito na construção do nosso pensamento. Teve um efeito, inclusive, na desconstrução dessa ideia de transformação. E, de repente, alguns acharam que estavam aceitos no clube. Só não sabiam que tem clube, esses clubes de elite tem assim, cartão diamante, cartão ouro, prata, né? Não sabiam que era um título provisório. E, de repente, foram descartados. Feito a Geni, da música do Chico. Se a gente quisesse superar isso tudo, a gente vai ter que tratar dessas questões. Isso pressupõe uma reinvenção da política. Uma reinvenção da política com outros valores. É obedecer e não mandar. Para dizer, o povo manda e o governo obedece. Tem lugar que é assim. Em Chiapas, no sul do México, é assim. A gente entra nas vilas zapatistas e é isso que acontece. É servir e não serviço. É ir às bases e não às cúpulas. É convencer e não vencer. Esse que é o processo. E eu penso que se a gente entrar dessa forma, nesse processo eleitoral, talvez a gente não consiga vencer. Mas a gente vai conseguir acumular força para resistir. Para resistir, para dar um salto, que, no meu modo de ver, vai acontecer mais adiante. Porque esse salto vai ter que acontecer nos territórios. Vai ter que acontecer nos municípios. Mas agora a eleição é geral. Porque é no município que as pessoas vivem. E é no território que a cultura acontece. Porque a cultura ela só existe quando ela se encontra com o tempo. Quando ela se encontra com a memória. Quando memória e território se encontram e de uma forma compartida, aí sim tem cultura. Porque uma transformação da política é pela cultura. Aliás, eu acho que o lema devia ser culturalizar a política e politizar a cultura. Por quê? Porque essa revolução tem que ser estética também. E a gente tem que saber falar com a população. Aqui eu estava falando de valores, falando da história, mas eu queria falar de questões concretas, menos ideológica. A ideologia ela vem por trás, é o que nos dá o amparo, mas a gente tem que traduzir em propostas muito claras, muito objetivas. Por exemplo, aqui só para dar uma ideia. O mundo e o Brasil consideram normal a gente ter treinamento militar para os jovens, recrutas durante um ano, recebendo um soldo. Por que não ter uma formação cidadã para a gente, jovens de cidadania? E por que não fazer isso para milhares ou 1 milhão de jovens aqui no Brasil todo ano e recebendo mesmo que um soldo militar, sei lá, R$600 por mês? Durante um ano, e tendo essa formação cidadã em entidades comunitárias. Aí eu fiz uma conta da intervenção militar no Rio e paro por aqui.
Estão gastando 1 bilhão e 200 milhões na intervenção militar do Rio, que, me corrija, Tatiana, mas aumentou a violência, não resolveu nada, está aí a situação de Marielle, mais tantos e tantos tiroteios e tudo mais, com um investimento de 1 bilhão e 200. Pois bem, com 720 milhões, a gente conseguiria oferecer 100 mil bolsas para agentes jovens de cidadania recebendo R$600 por mês, com 60% desse valor. Vocês já imaginaram 100 mil jovens como um exército da paz, como um exército da convivência, como um exército da cultura, trabalhando, até vou tirar esse nome de exército, trabalhando em torno do meio ambiente, da organização cidadã, da comunicação popular, da mídia livre? O significado que teria. Eu vi isso acontecer numa escala até menor que com os pontos de cultura. Eu vejo acontecer pela América Latina também, porque desde 2011 eu tenho percorrido a América Latina. E não é possível que a gente, sabendo que há outros caminhos, a gente insista nos velhos caminhos. Isso é a gente apresentar uma outra proposta de política, de reinvenção da política e de construção de um outro tipo de mandato que tem essa característica cidadanista, que é a ação da cidadania. Porque não vai ser possível transformar qualquer processo, qualquer relação, em qualquer ambiente, se ela não for responsabilidade de todos. E se ela não for tomada com coragem. E se não for resultado de uma ação que é resultado do encontro da ação com o pensamento, e do pensamento com o sentir. Se a gente olhar na sociedade atual, não existe isso. A mão vai de um lado, o coração vai de outro, a cabeça vai de outro. E não tem essa harmonia. A harmonia que dá coragem. E é essa harmonia que a gente tem que buscar para a gente enfrentar. Aí, pegando aqui na trilha de Macunaíma, vocês sabem que o grande conflito na Macunaíma era na relação com o gigante Piaimã, o gigante comedor de gente, também com o nome de Venceslau Pietro Pietra, um capitalista aqui de São Paulo, né, que tinha roubado a Muiraquitã do Macunaíma. Macunaíma enfrentou esse gigante. Ele enfrentou o quê? Com a cultura popular, com o jogo, com a brincadeira. E enfrentou com coragem. E assim ele foi construindo o caráter do brasileiro. Obrigado. Legal, obrigado aí, Tatiana e Célio. Vamos abrir aí para intervenções, perguntas, comentários, angústias. Pedir às pessoas que sejam breves, tá? E procurem fazer perguntas na medida do possível. E fazer uma rodada, né? Uma rodada, fazer uma rodada. Você quer? Isso. Oi, meu nome é Sérgio. Eu gostei do gancho do Célio quando falou de uma dobrada com a Tatiana no Rio. E eu queria perguntar se vocês realmente estão pensando montar uma coisa assim, tipo rede, com pessoas do PSOL em vários estados, em torno de algumas propostas de programa, que acho que faz todo sentido. Especialmente, de ontem para hoje, né, com a entrevista do Boulos no Roda Viva, eu senti na entrevista dele que o jogo muda com o tipo de discurso do Boulos, que ele não vai ter dificuldade de sensibilizar a classe média, não, com o discurso. Então, eu acho que é uma questão de aproveitar a oportunidade e construir realmente uma frente em nível nacional de candidatos do PSOL que se organizem em torno de algumas propostas de mudança para fora desses paradigmas que a gente está discutindo aqui, né, do trabalhador como sujeito político e tal. A gente sabe que, por exemplo, o David Harvey explora bem essa questão da luta de classes estar se dando muito mais hoje no território do que na fábrica. Claro, a fábrica não existe mais, né? Mas é no território, na questão da habitação, na questão do meio ambiente. E eu acho que vocês dois têm propostas bem avançadas em relação a
a conceituação tradicional da nossa esquerda. Então, eu queria estimular vocês nesse sentido. Você. Gabriel. Oi, boa noite. Primeiro, bem rápido mesmo, gostaria de talvez dar uma sugestão de um pedaço de uma resposta para uma das suas perguntas, que foi como a gente consegue, então, lidar com isso em esquerda. Eu acho que a palavra-chave tem que ser transparência, pelo menos uma das palavras-chave. Transparência, eu quero dizer, a pessoa que está no poder chegar e falar, olha, eu estou aqui numa encruzilhada, é dificílimo, eu vou falar isso para as bases e vou perguntar o que eu devo fazer. Processos assim democráticos avançados, assim, até independente, de maneira paralela à política tradicional. Isso, inclusive, a gente está lutando para construir isso com o mandato cidadanista. Agora, rapidinho, só uma coisa. Eu não sei se a luta de classes ela não ocorre de baixo para cima. Eu juro que eu não conheço tantas pessoas a ponto de conseguir fazer uma formação. Não sei mesmo. Agora, última coisa. Talvez parte do problema atual do cenário seja um pouco incompetência da esquerda, no sentido de que ela não conseguiu produzir um outsider. Você pega no cenário dos Estados Unidos, por exemplo, teve um outsider que era o Bernie Sanders. Na França, teve um outsider que era o Mélenchon. Na Inglaterra, tem um, entre aspas, outsider, que é o Jeremy Corbyn. O nosso outsider é o Lula. O nosso outsider é o Lula. Mas como assim? Então, todo o descontentamento com a política, todos os descontentes com a política, eu acho que eles acabam indo um pouco para a direita, para o Bolsonaro. Que a estética dele, a propaganda que ele faz, é uma propaganda de outsider. Isso não é fácil. Eu não estou falando apontando o dedo e ponto final, porque eu sei que não é fácil. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar um pouco. O Boulos está sendo, talvez, um outsider. Vamos ver se decola. Eu acho que é uma estratégia boa. É isso só. Bom, primeiro, Tatiana, queria falar que eu fiz meu trabalho de conclusão de curso sobre a lógica do comum. Eu usei muito trabalhos seus para fazer. E, bom, eu queria fazer uma pergunta sobre quais são os tipos de propostas que vocês imaginam, de propostas políticas concretas, para a gente passar de uma sociedade consumista, onde a riqueza está atribuída a ter seu carro próprio, a ter sua casa própria, a uma sociedade de bem-estar, que aí toda a luta do MST pela alimentação de qualidade, acho que até na questão da legislação em cima da privacidade na internet, enfim, para essa mudança de paradigma mesmo, né, que eu acho que é um fenômeno mundial que, enfim, para a gente também viver numa sociedade que não esgote nossos recursos e que gere um outro tipo que gere realmente um bem-estar físico humano, mas que não esteja ligado ao consumo. É isso. Obrigado. Célio, será que a gente não consegue impulsionar a raiz agora enquanto movimento? Acho que o Brasil e a América Latina nunca precisou tanto da raiz como agora. Obrigado. Lá do outro lado, a Cássio. Tinha mais Rafael. Bom, boa noite para o Célio e para a Tati. Meu nome é Rafael, sou estudante de História e sou servidor público estadual também. É muito legal estar participando desse bate-papo aqui com vocês. Estou aqui só porque não teve aula hoje. E, assim, eu tenho um certo incômodo que, da mesma maneira que uma certa esquerda tradicional essencializa esse sujeito político do trabalhador, do branco, como se fosse
esse ente universal que vai nos permitir entender o povo e tal. Também me preocupa quando a gente essencializa certas características de como se o povo brasileiro fosse esse povo simplesmente amoroso ou dócil. Isso me incomoda, principalmente porque, por exemplo, se a gente for olhar os slams aqui na cidade de São Paulo, que é um fenômeno cultural muito importante, né, principalmente da juventude preta e periférica. Se você for ouvir as poesias desses jovens, elas não são amorosas, elas não são as poesias que gostam do playboy, do cara que tem dinheiro, dos ricos, ou que persegue a estética dos ricos, né? Então, eu acho que o povo, a juventude preta, periférica, é um pouco mais complexa do que essa ideia de povo docilizado que, de vez em quando, a gente, olhando talvez um pouco mais de cima, né, desse lugar da universidade, enxergue, né? Acho que eu não acho também que todo mundo que está na periferia pensa da mesma maneira da galera que está no slam, mas acho que a questão é um pouco mais complexa, né? E quando a gente pensa que nós matamos nós mesmos, acho que tem que ir um pouco de calma também aí, porque quem são os nós que matamos nós mesmos? Primeiro que é a polícia militar, né? Se a gente pegar desse número aí de 61 mil e poucos que morrem por ano, isso que é contabilizado, né? Porque eu trabalho no Ministério Público do Estado, tem um grupo que é o GECEP, do Ministério Público, e ele é responsável por fazer as notificações de policiais que cometem homicídio dentro e fora do horário de serviço, né? Porque teve uma mudança legislativa, né, na questão dos autos de resistência, tal, mudou o nome, e agora só entra para a estatística oficial o que o CNMP contabiliza, né? E a gente faz um pouco esse trabalho. E, assim, do que é notificado, do que se torna número de estatística oficial, uma coisa de 25% do que realmente ocorre. Isso quando a notificação vai chegar para a gente, né? Isso quando ela não morre na delegacia. Então, assim, esse aparato estatal que ele é montado, será que é o povo matando o povo realmente? Quem é que monta a polícia militar? A quem que interessa esse genocídio, assim? É o povo? É nós que... Eu não sei, eu entendo de onde você está falando, eu realmente entendo o que você está querendo dizer, mas, assim, eu não consigo vislumbrar como isso está na prática, assim. Na prática, eu acho que é bem diferente as coisas. As coisas são... não somos nós que estamos nos matando, né? Eu acho que existe um aparato montado de maneira tanto ideológica quanto prática, né, de armar um segmento do Estado para matar uma determinada população. Que, assim, não somos nós que estamos aqui na Tapera que vamos ter perigo de estar sendo assassinado hoje à noite, né? Assim, até pode acontecer, né, gente? Mas, do ponto de vista da probabilidade matemática, é outra coisa que acontece, né? Então, assim, acho que essas reflexões são importantes até para a gente pensar com quem a gente está querendo falar. Quem são essas bases que a gente quer conclamar? Elas existem só enquanto uma ideia de base ou elas são uma coisa muito mais complexa do que a gente está teorizando, né? É só esse questionamento que eu queria levantar. Boa noite. Eu sou Acácio. Muito bom ouvir a Tati, o Célio. Eu vou fazer uma pergunta para cada um. Eu tenho grande acordo com a Tati do ponto de vista do diagnóstico, né? Me parece que reconhecer a derrota é fundamental e o problema do que é esquerda, do que são as resistências, não é um problema de linguagem e sim, talvez, de pressuposto, né? Tipo, o pressuposto de que não é possível um governo de esquerda, desde o Deleuze, de que a gente está derrotado. Só que, apesar dessa derrota, a gente nota, né, que há um número bastante considerável de pessoas, principalmente jovens, que está inserida nesse campo na luta contra os processos de subjetivação, né, nas lutas contra ser encaixado dentro desse trabalhador branco e tal.
Então, como pensar uma política que a gente poderia chamar de contra-estatal, que reconheça a autonomia e os desejos dessas pessoas, né? Tipo, quer dizer, como pensar nessa reorganização? Essa é a pergunta mais para a Tati, né? E para o Célio, bom, se não há política e se fora da política é a guerra, como Clausewitz colocava, né? Um general, um sujeito que inspirou a unificação da Alemanha, o autor preferido do Otto von Bismarck. Eu diria o contrário, né? Quem nos trouxe a 61 mil mortos foi a política, né? Então, se de repente não está na hora, se essa crise ela não é só brasileira, ela é global, mas eu diria que ela é epistemológica e ela é também ontológica, né? Esgotou, o humanismo esgotou, a política esgotou, porque ela só produz cadáver, né? Então, de repente, não é o caso da gente pensar fora disso, né? Contra-estatal e fora da política. Bom, só falando agora, são 2 candidatos ao legislativo, né? E a gente sabe da dificuldade da população, do senso comum, de entender isso, enquanto uma posição de extrema importância dentro do cenário político, haja vista os retrocessos que nós temos também no âmbito legislativo. A minha pergunta é para você, Tatiana. Como que você pensa em atingir, em sensibilizar, em pedir voto para a população do senso comum, que odeia a política, que está se colocando como neutra a política e que político não presta? Como que você pensa em sensibilizar essas pessoas? Bom, então, começando por essa última, que é mais prática, né, que vai... assim, para uma candidatura ao legislativo, na verdade, são candidaturas mais de nicho mesmo, né? A minha base é a universidade, educação, professores e cientistas. Então, é um pouco... E alguns movimentos, claro, culturais, feministas, etc., ligados também a essas instituições. Então, eu não estou falando, né, digamos, a minha campanha não vai ser voltada para a população em geral, isso é mais nos cargos majoritários, né? Nos cargos proporcionais, a gente pode fazer uma campanha mais focalizada. E, pela minha trajetória, pelas minhas pautas, esse é o local mais, né, que tem mais a ver, né, com a minha pauta mesmo, né? Então, não se coloca tanto... Mas eu acho que a sua questão é uma questão importantíssima do ponto de vista das candidaturas majoritárias, justamente. A gente acabou de viver, durante a sua pergunta, eu lembrei muito da campanha do Rio de Janeiro para a prefeitura, né? Porque a gente tinha um candidato bastante competitivo, bom, né? O Freixo, e ganhou o Crivella, no fim das contas, mesmo com toda a mobilização, mesmo com tudo que o Crivella representa, mesmo o Crivella sendo muito ruim, que a gente está vendo agora. Ele não é só com um projeto ruim, ele também não é um cara com carisma. A gente está vendo agora, ele é nulo, ele inexiste, né? E, mesmo assim, ele ganhou a eleição. Então, realmente, a sua questão é super importante, eu acho que para essas candidaturas majoritárias, sobretudo, né? Depois a gente pode voltar. Mas aí, voltando, então, para... assim, juntando algumas perguntas, eu queria... explicitar um pouco melhor o seguinte: eu vejo hoje, né, essa reconstrução da qual a gente precisa em 2 camadas. Não são etapas consecutivas, são camadas simultâneas, né? Porque eu acho que, por um lado, existe muita coisa acontecendo na sociedade. Existem muitos movimentos sociais super interessantes, existe uma energia, existem todos esses coletivos, existe uma energia política que, inclusive, eu acho que grande parte desses retrocessos, desse conservadorismo que a gente vê por aí, é uma reação a isso, né? Eu costumo dizer uma frase meio otimista demais, talvez, mas que piorou porque melhorou. Então, hoje, você imagina um pai de família desses, conservador, né, macho, branco, etc. Imagina o medo que essa pessoa tem do filho virar gay, da filha ser feminista, de virar trans, de ser num coletivo que vai botar fogo na universidade.
é uma coisa, né? Essas pessoas têm muito medo, porque isso está acontecendo. Ainda bem. Então, tem muita coisa acontecendo. Então, também, para não ficar esse pessimismo, né? Tem muita coisa acontecendo, né, na sociedade, nas subjetividades, né, nessa dimensão aí, que é justamente um terreno, uma esfera de coisas que está muito separada do poder político. Eu acho que é esse gap o problema, né? Está muito separada do poder político, e, no âmbito do poder político, é aí que a gente perdeu, né? Quando eu digo que a gente perdeu, é nesse âmbito. Mas, por outro lado, o flash que me deu, eu sempre atuei muito mais nesse âmbito, nessa esfera dos movimentos sociais, da subjetividade, dos coletivos, e sempre estava feliz aí. Eu estava feliz atuando aí. Talvez, se não tivesse tido esse retrocesso todo que a gente está vivendo, eu teria continuado atuando aí. E acho que é essencial, né? Atuar. E eu acho que é nesse âmbito que a gente vai colocar a discussão sobre o comum, né, sobre um novo tipo de comunismo do comum, que vai discutir realmente a discussão de ponta, a discussão de um outro mundo possível, né, de sair dessas armadilhas do consumismo, de tudo isso que a gente colocou aqui, a gente vai continuar colocando nesse âmbito. Só que, depois desses retrocessos todos, o insight que me deu é que isso não vai conseguir continuar existindo sem um mínimo de institucionalidade que favoreça essa organização. Porque isso estava acontecendo aí, respondendo aqui ao meu amigo Acácio, anarquista. Por isso que eu, justamente, né, não acho que a gente vai conseguir fazer isso sem criar essa institucionalidade, sem fazer essa batalha no nível da institucionalidade, porque a institucionalidade vai nos impedir de fazer isso. O que a gente está vivendo hoje é isso. A gente não vai conseguir. Hoje, aí já chegando na última parte, para também não me alongar muito, da questão das minhas pautas mesmo, né? O que eu vislumbro pela frente é uma batalha de foice no Congresso Nacional sobre as pautas da saúde e educação, gente. O que está acontecendo hoje é que, para ser bem, né, uma linguagem bem marxista, aí, segundo Harvey, o Dardot e o Laval, e etc., que eu concordo com essa avaliação, é que a acumulação de capital está se voltando inteiramente para as instituições do bem-estar social. A acumulação de capital fez um desvio, justamente por essa crise toda que a gente está vendo do modelo de acumulação da fábrica, da produção, da indústria, etc. Eles estão mirando na saúde e da educação como modelo de negócios, porque o capital está se reorganizando. É por uma questão de negócios, não é tanto. Claro que tem todo o problema do conservadorismo, da ideologia, da escola de partido, tem isso, mas não é tanto isso. É porque isso é uma oportunidade de negócios incrível. Você conseguir a reforma do ensino médio, a Base Nacional Curricular Comum, tudo isso gera uma oportunidade de produção de material didático, esse material apostilado que a gente está vendo por aí, que hoje em dia todos os cursos estão usando isso, né, material apostilado. Isso é um modelo de negócios, porque as compras governamentais são milionárias. Então, você gera um curso PH desses, você produz um material didático, você vende para o Brasil inteiro, você fica milionário. É isso que está acontecendo, né? Então, eles estão visando na saúde da educação. E na universidade, obviamente. Na universidade, hoje, eu acho, a minha avaliação é que o grande projeto desses setores liberais é cobrar mensalidades. Cobrar mensalidade significa o quê? Endividar os jovens. Os jovens de classe média baixa, é o modelo da dívida, que a gente sabe o impacto na subjetividade que o modelo da dívida tem, porque o modelo da dívida é aquele que sequestra o seu futuro. O jovem endividado, ele é obrigado a trabalhar em qualquer merda, porque ele precisa pagar a dívida. Então, ele é obrigado a entrar nessa chantagem que esse modelo está colocando. Então, eu acho que isso é um projeto, porque, obviamente, essa cobrança de mensalidade seria um outro filão, né, no financeiro, etc. Ou seja, são batalhas muito importantes que estão... E o outro lado, né, muito forte. Não está só muito forte porque eles deram um golpe e entraram no poder. Não é só por isso. É porque esse pensamento está muito disseminado na sociedade. Essa batalha no nível da guerra de narrativas, dos discursos sobre o modelo liberal, o caso da cobrança de mensalidades é paradigmático.
quem faz essa defesa são jovens muito bem formados nas redes sociais, nos think tanks, nos sites, etc., com argumento, com dado, com número. Eles argumentam bem. Eu faço essa batalha de argumento lá com eles, que eu escrevo artigo, contra-argumentando, vou lá no Facebook, fico discutindo e vejo, eles são preparados. Então, não é uma coisa assim da esfera dos grandes barões da educação que estão lá na bancada da Bíblia, da bala, no Congresso Nacional. Não, é uma coisa que está disseminada na sociedade e que tem muito apoio e que tem muito pensamento rolando e disputando hegemonia na sociedade. Então, se a gente não disputar isso, a gente vai perder até isso. E aí eu pergunto, como é que a gente vai continuar? Não é à toa que essa explosão dos coletivos e dessas organizações de juventude feminista, negro, tudo isso... Eu fui no Islã da Laje no fim de semana passado, já que você citou o Islã, no Islã Laje, no Complexo do Alemão, no fim de semana passado, aí fiquei observando isso. São as pessoas que organizam, que são absolutamente geniais, talentosíssimas e com um poder de organização incrível, que isso também é muito importante, tem muita capacidade de organização, todas passaram pela universidade pública. Não é à toa também que isso empodera. No caso, pode ser um caso específico, não sei. Mas, hoje, eu acho que o fato de que esses atores e atrizes de todos esses processos passam, de alguma forma, pela universidade pública, é um fator de empoderamento. Se não houver mais universidade pública, Acácio, a gente não disputar no Estado o financiamento público da universidade, etc., isso vai se tornar menos potente. Então, a gente tem que fazer essa batalha em duas camadas. Não tem como a gente deixar a institucionalidade para esses políticos que estão aí. Isso foi o que a gente fez muito tempo e deu no que deu. Eu acho que agora é hora de ocupar a institucionalidade, de ocupar a política. É um pouco isso que me move, mas sem esquecer o outro lado. Mas eu acho que isso que você perguntou, nessa perspectiva não vou dizer médio prazo, longo prazo, não sei que prazo é, pode ser que não, mas eu digo, nessa perspectiva da mudança real, eu acho que a gente vai continuar fazendo essa batalha disseminada nesse conjunto de movimentos que estão aí na base da sociedade. A gente vai continuar pensando nisso. Mas agora a gente precisa combinar isso com essa outra camada de resistência para que essa energia consiga existir. Bom, poupando um pouco, concordo com tudo que a Tatiana colocou. Mas queria acrescentar algumas questões específicas. Essa dúvida ela é minha também, de entrar ou não entrar, porque a pior coisa que tem é ser candidato. É horrível. É horrível. Inclusive, no atual estágio da minha vida, assim, eu ainda penso, vou ou não. Às vezes a vida vai levando nisso, mas é horrível, é um sacrifício. Se você leva a sério, Claro, não estou dizendo. Você leva a sério. Mas a gente vai ter que enfrentar isso hoje. Não tem jeito. A gente vai ter que fazer uma política com um pé lá e um pé cá. Para ir quebrando esse quadro dessa institucionalidade, porque é um poder absoluto que está se impondo. Ele está se impondo no campo dos valores, está interferindo na subjetividade da população. E aí, assim, o meu colega de história, e eu também sou servidor público, já aposentado, tá? Comecei trabalhando, fazendo cineclube em favela. Isso em 1980, eu morava numa favela. E aí depois a gente fez a urbanização. E levava o filme pegar aqui na Rua Aurora. Naquela época, eu pegava as latonas de cinema. Antes eu era gráfico também, nessa área de cultura. Então, eu sempre trabalhei nesse campo e buscando isso. Como também com os pontos de cultura. Para mim, essa foi uma dádiva. Assim. Eu era secretário nacional, mas ia aos pontos. De repente, acordava numa aldeia, numa favela. E fui a muitas comunidades. Assim. Então, sempre tentando entender. E nesse processo, eu queria colocar... Eu me joguei, assim, quando a gente joga no rio, o rio deixa de ser rio e a gente deixa de ser quem não se jogou no rio, Heráclito,
Então, eu me joguei e aprendi muito, fui mudando, inclusive. Hoje eu não me considero marxista, por exemplo. Eu uso muito a categoria do Marx. Tive a formação totalmente ortodoxa, li quase tudo do Marx. Só não li o Capital inteiro, viu, Gabriel? Não precisa ler todo ele, não. Mas li muita coisa. E hoje eu vi essa outra cosmologia, né? Esse pensamento dos povos tradicionais, dos povos ancestrais. São outras formas de inteligência e que precisam ser interpretadas. A gente não trata. Quando eu fui falar aqui do Ubuntu, eu entendo o Ubuntu como uma filosofia, uma ética. Não é visto dessa forma, nem pelo... Não é visto, não é tratado assim. Como não se vê que... Não se acha que tem filosofia indígena. Nós somos de uma arrogância muito absurda, né? A gente despreza essas outras formas de conhecimento. Eu penso que, se a gente quiser entender essa categoria povo, a gente tem que buscar essa linha da nossa história, né? Buscar esse fio de Ariadne para sair desse labirinto. Não vejo outra alternativa. A categoria povo é uma categoria muito complexa, porque são muitas interferências. Não dá para dizer que tem uma unidade nesse sentido. Não tem. E a gente, no Brasil, nós somos essa dualidade. Nós somos... tem a batalha do Islã com alta potência de revolta e, ao mesmo tempo, tem autoconformismo. Tem a postura da... E aqui, vamos lá, na universidade é a mesma coisa. E a gente vai na classe média, é a mesma coisa. Então, a gente é coragem, e a gente é também medo. Nós somos isso. E a gente vai ter que conseguir entender isso, saber qual a parte nossa que a gente vai cultivar melhor. Não tem outra saída. E fazendo. Aí, para o Acácio. A mina de Facebook, de Twitter, a gente vive se replicando. Hoje, assim, se eu fosse me definir, hoje eu tenho um pensamento mais na linha do bem viver, que é essa outra filosofia, rompendo com o antropocentrismo. Então, na proposta do mandato de cidadania, se teria a ideia da Mãe Terra como sujeita de direitos, e a gente tem que entender isso. É uma bestialidade o que nós estamos fazendo com o planeta, o que nós estamos fazendo com nós mesmos. Não sei se vocês viram, há 2 meses atrás, a exportação de novilho para a Turquia, 20 mil novilhos, que foram lá para o Porto de Santos, empesteado de estrume, transportaram aqueles bezerros por quilômetros, depois centenas de quilômetros, e depois colocaram nos containers dentro do navio para ir até a Turquia. Isso um povo que não consegue se revoltar para isso está doente. E nós estamos doentes, a gente tapa nosso nariz para o esgoto, a gente caga na água que a gente bebe. A gente perdeu aqui o Rio Tietê e centenas de rios aqui em São Paulo, e a gente acha normal isso, porque o ser humano ele vai se conformando, e não é possível que a gente se conforme dessa maneira. A gente tem que reencontrar esse outro sentido nosso de humanidade. Então, eu vou nessa linha do bem viver, e o bem viver ele tem uma outra visão, que ela não é propriamente estatista, tanto que hoje eu faria uma distinção entre política pública. Política pública é o do público, não é do Estado, não é a política do Estado, como que a gente constrói. Como também a gente perceber a necessidade de se organizar de uma maneira plurinacional. Porque nós somos muitas nações, e a gente precisa absorver isso. Olha só, não tem deputado indígena no parlamento. A gente poderia ter uma solução para isso. Até no nosso mandato a gente tem uma proposta que é a votação nacional dos indígenas, porque dá 900, um pouco menos de 1 milhão de habitantes. Então faz como uma unidade da federação para deputado. Né? Não vota por Estado, porque senão nunca vão conseguir ter representação. E aí teria uma base de representação própria, né? A gente nega isso, a gente nega essa capacidade de a gente ser diverso, colorido. Vamos olhar aqui para nós, aqui.
Olha, somos coloridos, menos coloridos do que deveríamos, porque cá estamos. Se estivéssemos em outro lugar, a tonalidade da cor seria outra. Mas nós somos esse colorido e isso é bom. Isso é bom mesmo, porque tem humanidade. Também uma outra proximidade assim, de pensamento, e quando a gente fala de mandato cidadanista, tem uma proximidade com o Bookchin e com a ideia do municipalismo libertário. Tanto que a ideia é, nesse mandato, trabalhar para construir alianças municipais e de intervenção local, para que a gente consiga dar um salto nesse processo. Quanto tempo vai durar isso? Transformação cultural, ela leva tempo. E, ao mesmo tempo, ela pode ser muito rápida. Vai depender do grau ali de pressão e temperatura que vai permitir que a gente faça um salto qualitativo. Mas, se a gente se render agora, esse grau de institucionalidade que está se impondo vai impor a barbárie no Brasil, como está impondo a barbárie no mundo. Então, eu diria até que o conflito nem é tanto de esquerda e direita, é de barbárie e civilização, assim, num sentido mais amplo, né? Não a civilização etnocêntrica. E uma outra coisa que a gente precisa fazer, citando nisso, é trabalhar a política a partir da ideia da descolonização e da despatriarcalização e da desmercantilização. Esse tripé ele é fundamental se a gente quiser, de fato, construir uma nova cultura política. Isso não está no padrão geral de pensamento, na prática política. Por quê? Porque a gente fica reproduzindo as regras próprias dos sistemas, e os sistemas eles vão construindo também uma vontade própria, né? E eles criam... Por quê? Porque a grande característica de um sistema é a autopreservação. Então, a gente tem um conflito aqui, que é o conflito entre vida e sistemas. Estou dizendo não os sistemas naturais, mas os sistemas históricos. O conflito entre vida e Estado, entre vida e mercado, vida e igrejas. Por que a vida é capturada por esses sistemas? Porque a vida ela tem muitas variáveis, enquanto esses sistemas encontraram um denominador comum muito preciso. Então, ele funciona como um atrator. O mercado, qual é? O dinheiro. O Estado, o poder. A igreja, a fé. A vida não, a vida tem o amor, tem o ódio, tem a vingança, tem as variáveis todas aí, os 7 pecados capitais e mais um tanto de outras variáveis que faz com que a gente vá sendo chupado por esses sistemas que têm regras mais bem estabelecidas. Então, a gente tem que entrar nesse enfrentamento. E, por último, vamos falar de coisas, vamos falar mesmo do povo, do que a gente produziu de belíssimo. Vocês sabiam qual foi o primeiro país do mundo a abolir a escravidão no planeta? Alguém sabe? Haiti, vamos lá. Alguém sabe? O Mandem, em 1222. Eles escreveram uma carta linda, que é o atual Mali, né? Que é o juramento dos caçadores. Sabemos dessa história? Isso é falado nas aulas de história? Pelo contrário, é falado que na África se escravizava a gente, por isso foi fácil escravizar. Tem na nossa mão e a gente tem que falar disso, mas a gente não fala. A gente não fala dessas nossas histórias, que são as histórias mais dignas do nosso povo. E é isso, o povo é diverso, mas, ao mesmo tempo, se não fosse essa solidariedade, essa partilha, e essa amorosidade que tem na base popular, tem o ódio também, tá bom? Tem a desunião, tem a desarmonia, tem tudo de ruim também que está lá nos miseráveis, tem também no nosso povo. Mas tem esse outro lado. Se a gente não tiver a capacidade de encontrar esse lado, de mostrar esse lado para a gente, nós não vamos sair disso. É aí que está a nossa fonte de força. E a gente tem... Eu diria que é uma obrigação histórica. Por quê? Porque esse modelo ele é irracional e ele é ilógico, mas ele se vende como racional e lógico. Mas ele é totalmente irracional. O modelo capitalista pensado a partir da ideia da acumulação infinita num planeta finito é uma contradição, não pode existir, ele só vai levar à destruição do planeta.
e rápido. Agora, sou historiador, né? Antes a gente tinha a ideia da paciência histórica. Não dá mais para ter paciência histórica, tem que ter urgência histórica. Porque com paciência histórica todos estaríamos mortos. E a gente está roubando o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós estamos roubando a vida das próximas gerações. Olha o que a gente está fazendo, envenenando a água, envenenando o solo, envenenando a cabeça das pessoas. Agora, criançada aí, aqueles joguinhos de pá, pum, pá. Não é possível que a gente faça isso. Nós estamos transformando, inclusive, numa etapa assim, de quebra da humanidade. O Homo sapiens sapiens, nós somos uns dos últimos aí da espécie, porque vai surgir outra coisa. Agora, vai surgir outra coisa comandada de fora. Por quê? Porque a gente abriu esse princípio. Na base do ponto de cultura, quem é mais dessa área, eu sempre falava assim, né, é um tripé, né, que é a autonomia, o protagonismo e o empoderamento sociocultural. A autonomia não se dá. Ninguém ganha autonomia. Ou a autonomia se conquista, ou não se tem autonomia. Então, uma ação de política transformadora, ela tem que trabalhar com meios para que as pessoas se empoderem nesse processo, mas por elas próprias, com autonomia, e falem na sua própria voz. Porque só falando na própria voz a gente consegue estabelecer um diálogo. E, por fim, parlamentar parla. A gente tem que ser mais escutamentar do que parlamentar. Tem que ter processos de escutatória, de escuta sensível, mas ela tem que ser sensível. Ela tem que ter essa unidade, cabeça, coração e mão, senão ela não vai funcionar. É por isso que ela não funciona. E a gente também não pode confundir política com gestão dos negócios de Estado. Essa é a política negócio. A gente tem que falar da política vida, da política humanidade, vida, melhor do que humanidade, porque é vida. A gente tem uma comunidade da vida e a gente precisa falar com essa comunidade da vida. A gente precisa, na apresentação de uma proposta política, a gente tem que entender sobre maus tratos aos animais. Aqui eu não estou nem falando do veganismo, nesse sentido, mas a gente precisa pensar num bem-estar animal, a gente precisa pensar numa relação mínima de autorrespeito, porque se a gente continuar defecando na água que a gente bebe, a gente se transforma em merda, a gente se transforma em plástico. E nós estamos nos transformando nisso. Vitor? E acho que a gente dá para puxar mais umas 2, 3, assim, para fechar, e você já... E a gente vai para a conversa informal aqui. Então, Tati, Célio, muito bom ouvir vocês. Eu queria primeiro parabenizar, tá, ok, a coragem, porque eu acho que é fundamental disputar e ocupar a política, ocupar as instituições. Acho que a gente tem discutido agora, bom, a gente gosta tanto de ocupar, ocupa praça, ocupa escola, ocupa rua, por que não ocupar também o parlamento, os espaços de poder? Acho que temos que ir para aí. E, Tati, eu concordo inteiramente com o teu diagnóstico, mas eu quero dizer assim, uma coisa, que o movimento operário era uma coisa muito bonita. Né? Não, mas é porque, assim, ele fez muita coisa, né? Não, eu tô concordando com você, né? Mas você pega, assim... As décadas lá que começou a Revolução Industrial, né, as fábricas eram um inferno, aumentou a jornada de trabalho, a produtividade de trabalho foi lá para cima, mas os salários ficaram estagnados. E o movimento operário mudou isso, diminuiu a jornada de trabalho, mudou as condições da fábrica, separou a ideia de trabalhador da ideia de pobre, né? O trabalhador não era mais o pobre agora. E quando o movimento operário entra em crise, todas as coisas entram em crise também. A jornada de trabalho aumenta, os salários de novo estagnam e tal. Então, assim, eu concordo com você que a identidade operária entrou em crise, certo? Mas que foi um movimento potente que transformou o mundo e transformou porque ele conseguiu se organizar em larga escala. O movimento operário é um negócio massivo.
amplo, que se organizava em sindicatos de massa, que constituiu partidos políticos, que tomou o poder em alguns lugares, que ocupou o parlamento em outros, né? Isso fez diferença. Então, se essa identidade entra em crise, esse modo de organização entra em crise, é necessário produzir outra coisa que tenha, no mínimo, a mesma potência do que foi o movimento operário, né? Que possa trabalhar também nesses níveis de escalas ampliadas, né? Então, acho que não é um problema só de programa. Tudo bem, a gente não sabe bem o que é ser um governo de esquerda, a gente tem que pensar mais no programa. Mas tem que pensar na organização, como é que a gente constitui, se não um sujeito, um corpo político coletivo capaz de disputar a maior parte da sociedade. Tá. Boa noite, meu nome é Tilay Sandisdrom. Eu tenho uma preocupação na política e é isso que eu vou perguntar para vocês. Qualquer candidato, sempre o discurso é o mesmo. São os outros, é o patrão, é a conjuntura, e o povo sempre é a vítima. O trabalhador é a vítima, a mulher é a vítima, o negro é a vítima. E será que isso é verdade? O meu sonho, talvez vocês possam responder isso, eu sonho um dia ver um político, na vez de falar, olha, são os outros, são vocês. Você estava falando, por exemplo, a respeito dos animais. Eu ando nas ruas de São Paulo, eu tenho que me tornar fria, fechar meu nariz, fechar meus olhos, endurecer o meu coração. Eu falo, será que sou só eu? Você não pode ser um ser humano, você não pode ser um humanista e sair daqui e ser totalmente insensível a todas as pessoas dormindo na rua, ao cheiro dos cocôs das ruas, mas eu ignoro isso todos os dias. E também, como político, eu fico pensando, será que a gente pode ter uma candidatura verdadeira, não dizendo a verdade? Porque o Brasil é um país que vive em completo apartheid. Eu estou em Pinheiros, Vila Madalena, toda a região, Jardins, tem uma área que não se existe negros morando, índios morando. Então, eu falo assim, como eu posso acreditar no político se ele não é sincero para mim, se ninguém começa falando a verdade, só mostrando o dedo para o outro? Eu estava no MST, eu fui buscar uma coisa, minha amiga ficou na fila, quando eu cheguei, tinha 2 pessoas na fila conversando com ela. Uau, isso é cortar a fila? E, puxa, você estava com bronca do pessoal, ela te conhecia, não sei o quê, porque eu fiz algumas coisas no Brasil antes. Eu falei, não. Quando eu olhei, falei, peraí, 2 pessoas cortando na fila, o que é isso? Se eu tivesse lá, eu ia falar, não, sinto muito, se você não quiser perder minha amizade, eu vou ficar com você no último lugar da fila. Questão de educação, a gente sabe que no Japão as crianças aprendem a limpar a escola. A minha pergunta é assim, será que na candidatura de vocês tem espaço para essa verdade? Deixar de colocar o pessoal como vítima e apontar, o problema são vocês. Você? Boa noite, Tatiana, boa noite, Célio. Eu sou Albérico e o Antônio é muito amável mesmo e sempre recebe a gente muito bem. E é um prazer estar sempre aqui na Tapera mesmo. Bem, eu queria colocar uma questão para a Tatiana. E primeiro vou fazer uma divergência rapidinho, mas só para dizer que a questão feminista que você está pondo me parece um pouco deslocada. É verdade que o capitalismo tem sexo. Nesse sentido, o trabalho da Rosvita é muito interessante de ler, o sexo do capitalismo. E, claro, nessa linha você tem toda a razão. Mas a questão, claro, da crise do trabalho não está na mulher. Claro, está na própria relação de produção
E acho que esta questão que você está pondo, de aprofundar a análise, que é muito importante e acho que bem-vinda para o pessoal também. Por quê? Agora, só rapidinho. Eu fiquei muito, muito feliz nesse último sábado. A Fundação Lauro Campos promoveu uma comemoração de 200 anos de nascimento do Marx. Foi lindo, porque se debateu, se viu alguma coisa de que precisamos estudar os princípios socialistas. Não é? Precisamos saber o que é o socialismo. Não é meio ultrapassada a palavra, mas com ciência mesmo. Quer dizer, o socialismo não é alguma coisa que surge assim. É construído. É fruto de uma cultura, é fruto de uma crítica, é fruto de um projeto. E você está retomando isso. Quero dar parabéns a você, Tatiana. Nesse sentido, essa proposta que você põe de reatualizar as teses da contradição e da percepção que temos no mundo capitalista são fundamentais. E acho que isso é muito bem-vindo, porque também é um pouco descuidado nosso em não termos estudarmos as teses socialistas. E isso que você fala que a gente não sabe bem, acho que a gente não sabe bem porque não estuda bem, né? Essa parte. Até porque os teóricos já nos deram bastante ensinamento que nós desconhecemos hoje. Por exemplo, a crise capitalista que nós estamos vivendo, quem tem algum conhecimento e estuda o socialismo sabe que isto é um fenômeno que se sucede e vai suceder de novo. E é esse estudo que nos fará e nos deixará capazes de enfrentar os modos capitalistas. Mas eu queria também fazer uma ligação com esse estudo socialista, que estuda o capitalismo e estuda as novas regras para fazer um socialismo, com o que o Célio põe em relação à humanidade. E eu acho que é realmente princípio socialista a libertação do homem e mulher, não é? A libertação da humanidade. E a libertação da humanidade se dá pelo que nós temos de humanidade. E aí entra o que o colega colocou, que o que nós estamos vivendo é uma barbárie. Quer dizer, não levem a mal, claro. Nós temos aqui, por exemplo, uma amostra no próximo público agora, presente no Taperá. Quantos negros temos aqui? Se formos ver só na população, pronto, já degringolou, não é? Quer dizer, nós temos uma composição dominadora, exploradora e tal e tal. Bom, agora, o que eu acho que o Célio está pondo, e é preciso dar importância, é que o capitalismo ou as dominações produzem a barbárie, não é? Quem reconstrói a barbárie é o amor mesmo. Essa aqui é a verdade. Agora, temos que discutir a barbárie e como fugir dela. Bom, desculpem, eu só queria unir um pouquinho isso, mas dizer que, de um lado, como proposta mesmo, se a Tatiana está pondo, e eu acho muito bem-vindo, discutir mesmo a questão nossa do socialismo como matéria mesmo fundamental. Obrigado a vocês. Queria só ouvir um pouquinho de vocês. No Rio de Janeiro eu não tenho tanto conhecimento, mas sei que existem. Aqui em São Paulo a gente tem acompanhado alguns coletivos, movimentos que têm dialogado com a política, mas são apartidários. E eu acho que o diálogo intergeracional ele é muito importante. E aí, só para dar dois exemplos, a gente tem a bancada ativista e o movimento Nós,
Queria saber se o Célio, sobretudo, tem buscado alguma aproximação com esses movimentos e também o que vocês acham dessa proposta que está sendo puxada por alguns movimentos coletivos, associações, ONGs, da reforma do novo Congresso. Bom, vou começar pela última, que é mais rápida. Porque esses movimentos, eu tenho muita proximidade, tenho dialogado bastante com eles, e justamente eles se reuniram junto com muitas de BH, a Bancada Ativista, outros movimentos do Rio. A gente fez um encontro em Belo Horizonte, chamado Ocupa Política, e a ideia é justamente que esses coletivos todos façam parte de um mesmo movimento, que seria o Ocupa Política, né, que reúne todo mundo. Então, eu estou totalmente ligada nesses movimentos, né, da Bancada Ativista e tal, que eu acho super interessante. Parênteses, então, para a discussão teórica de fundo que vocês dois colocaram aqui, que eu não vou poder desenvolver muito, mas só queria dizer o seguinte. A questão do trabalho, né, quando eu estou falando dessa questão do trabalho, eu diria que tem três características essenciais que foram pressupostos para os escritos do Marx, né, vários sobre o assunto, e que hoje não funcionam mais. Que são o próprio Marx, no capítulo 6, inédito do Capital, resultados imediatos da produção, etc., ele diz que os trabalhos que são realizados como serviços, eles trazem uma característica que coloca em xeque o modo como ele pensa o trabalho, que é o fato de que o produto do trabalho, ou seja, aquilo que o trabalhador produz, é separável, no modelo do Marx, do corpo do trabalhador. E no setor de serviços isso não acontece. Ele dá o famoso exemplo da cantora, né? Quando ela canta, o que ela produz é o canto, e o canto não é separável do corpo da cantora. Mas, diz Marx, esses trabalhos são residuais, tem muito pouca gente que tem esses trabalhos. Então, a gente pode fazer caso omisso desse tipo de trabalho. Hoje, a gente não pode mais. Porque os trabalhos em que o produto do meu trabalho é inseparável do meu corpo são, eu diria, a maioria daqueles sobre os quais incide a acumulação de valor. Né? Mesmo se você pega um tênis, aquele exemplo, né? Pega o tênis Nike, bota na fábrica, produz, manda para a China, explora o trabalho, o que acumula o valor no tênis Nike? A propaganda, a publicidade, tudo isso, que é um tipo de trabalho em que o produto do trabalho não se separa do corpo do trabalhador. Então, isso é a primeira característica. A segunda característica é a questão da separação entre tempo de vida e tempo de trabalho. Cada vez menos a gente consegue separar tempo de vida e tempo de trabalho. A gente trabalha o tempo todo. Né? Aquilo que faz parte do nosso trabalho e que faz parte do que acumula, né, do que produz valor no nosso trabalho, quando a gente está aí mandando WhatsApp. Quem aqui não está aí mandando WhatsApp, Facebook, de trabalho? Tá? Networking, isso é trabalho. Ou seja, tempo de vida e tempo de trabalho não dá mais para separar. E sem separar esse tempo de vida e tempo de trabalho, como você estabelece o contrato, que é o salário, que é o reconhecimento da relação capital-trabalho, contra o qual o trabalhador vai se debater. Enfim, são princípios que estão em xeque. E estão em xeque na teoria marxiana, no fundamento da teoria marxiana, que a gente vai ter que repensar, não tem como. Então, óbvio que as lutas dos trabalhadores na história, né, são momentos emocionantes, né, impressionantes. Eu me emociono muito com essa história. A questão não é essa, a questão é hoje. Né? Hoje, como a gente faz para retomar essa energia subjetiva, essas subjetividades contestatórias, não sei nem se antagonistas, vamos pensar, essas subjetividades contestatórias, e sim, uma plataforma de reconversão das subjetividades que já foi um dia o Partido Revolucionário. Hoje, que forma teria uma plataforma de reconversão dessas subjetividades que a gente está vendo por aí fragmentadas, mas cheias de energia, que são esses coletivos feministas, negros? A gente não vai poder fazer economia dessas subjetividades, que são, afinal de contas, as que estão mais
participativas na sociedade, né? Se colocando, vocalizando essa indignação e essa contestação da maneira mais visível, né? Que são principalmente coletivos feministas, negros, etc., indígenas. Então, a gente não vai poder esquecer essas singularidades, né? A gente vai ter que incluir isso nesse projeto, incluir, não é nem só incluir, eu acho que são essas pessoas que vão estar à frente disso. Mas, obviamente, há uma fragmentação enorme que demanda uma nova plataforma de reconversão das subjetividades, que alguns dos nossos amigos aí chamam de uma nova ruptura leninista. Né? Porque o Partido Revolucionário foi isso já um dia. Hoje, o que pode exercer, né, que fique bem claro, não estou dizendo que é o Partido Revolucionário, nem que é a fórmula leninista, mas a ruptura leninista foi transformar as lutas de minorias enquanto minorias na luta da maioria enquanto classe. Para isso, você tinha uma plataforma de reconversão subjetiva, que era o Partido Revolucionário. Toda essa operação hoje não dá mais certo com essas organizações, com esses... Como é que a gente faz? Que precisa de uma plataforma, precisa. Eu não sei se ela tem a forma do Partido Revolucionário. Não sei. Bom, e aí, fechando com a sua pergunta, que eu achei muito importante. Como é seu nome? Tilaia. Eu acho que essa pergunta que você trouxe, ela vai no cerne do problema da crise da representação, né? Que é o seguinte: quando você elege um representante, você coloca a pessoa lá, né? E a pessoa faz o que ela quer. Ela faz os conluios que ela quer, ela age de acordo com os interesses dela, do partido dela, e não tem mais nada, não tem mais nenhuma relação com aqueles que e aquelas que o elegeram. Então, isso acaba gerando um processo, né, uma situação em que não é você que ocupa o poder, é o poder que te ocupa. Né? Não é você que toma o poder, é o poder que te toma. Então, já há, não é uma questão pessoal, moral, que a pessoa é corrupta, é desonesta. Né? Não é, o sistema ele é feito de uma maneira que aquela pessoa que está lá, o eleito, não tem mais nenhuma relação com a população. Existe um vácuo, aí, um abismo. Né? E esse é o grande problema do nosso sistema político. O problema da corrupção é consequência desse. O problema da corrupção não é causa, é consequência. Então, isso é uma questão importantíssima. Como é que a gente faz para produzir instrumentos para que a população não só eleja o representante e ele possa fazer o que ele quiser, para que tenha efetivos instrumentos de participação, de veto, de controle, sei lá, de tudo isso, né? Para que esse abismo que existe entre a sociedade e o sistema político possa ser diminuído, pelo menos, né? Se não eliminado. Bom, finalizando assim, né? Primeiro, foram muito pertinentes. A tua questão, inclusive, deu para ouvir, eu estava ali no banheiro. Estava ouvindo. Essa questão da unidade. Um grande problema que eu acho que, em algum momento, a gente vai ter que discutir é que, aqui no Brasil, a gente está importando muito vamos lá, esse identitarismo anglo-saxão. E nós não somos isso, sabe? A gente tem uma outra realidade. A gente deveria olhar mais, né? Porque também, ao meu modo de ver, de uma forma bem tranquila, eu considero que é também uma forma de autocolonização. E isso vai impedindo que a gente encontre unidades entre nós. Quando que ela coloca Tilaia, eu achei super pertinente, porque quando eu falo do Ubuntu, eu tenho buscado entender assim, o Ubuntu e tratar como filosofia grandes filósofos africanos. Tem 5.000 anos essa história. Né? Começou, inclusive, com o matriarcado, que são as Candaces, que é no Império Kush, que é no Alto Egito. Tem muita história. E é aí que espalhou. Para quem tem a filosofia Ubuntu, para a filosofia tradicional africana, não existe vítima. Não existe. Todos são corresponsáveis pela comunidade e buscam a solução dos problemas.
Foi assim, inclusive, que o Nelson Mandela e o Desmond Tutu conseguiram enfrentar a questão do apartheid. E nessa questão, eles colocaram isso como ponto principal. A África do Sul tem uma série de outros problemas, mas eles tiveram eficácia. Assim, né? A África do Sul, saibam que o maior exército da África era o da África do Sul, tinham até bomba atômica e tudo mais, né? Que faziam lá pesquisas com Israel e tudo. Imagine se não fosse a filosofia Ubuntu, o que teria acontecido na África do Sul, né? Não fosse essa sabedoria. Essa questão da busca de identidades, aqui um parágrafozinho, um parêntesezinho, foi o tema desse meu livro aqui, que é o Na Trilha de Macunaíma, que é Ócio e Trabalho na Cidade. Eu escrevi em 2003, publiquei em 2005, e identificava que esse mundo do trabalho não era o espaço da unidade, né? Ele perdeu, ao contrário. Nesse livro eu já identificava que é onde cria-se as diferenças, se cria processo de dominação e tudo mais, né? Eu não vou ler aqui tudo, mas... Aí a saída quando as pessoas recuperam um pouco do seu tempo, o lazer ganha um novo valor. Ele vale para o indivíduo e vale para a sociedade, indicando um jeito diferente de fazer as coisas. E com as pessoas sabendo o que fazer e sem medo de querer, Piaimã, né, que fica contando lá do Piaimã, do Macunaíma, perde ainda mais força. E o brilho da estrela deixa de ser inútil. Isso porque no Macunaíma, toda hora ele falava da estrela de brilho inútil, né, que era no sentido contrário. E pode nos apontar um caminho. É engano pensar que Ócio é não fazer nada. Macunaíma enfrentou o Piaimã e venceu. Uniu-se com seus irmãos, atravessou o Brasil, lançou a mão de armas que aprendeu a usar na infância. Brincou e teve coragem. Não se deixou enganar e seguiu em frente, até voltar a ser estrela. Ele fez. Então, aliás, eu penso que os modernistas ainda têm o pensamento mais avançado em torno do Brasil, sabe? E a gente precisa sempre beber aí no Oswald de Andrade, no Mário de Andrade. Então, aqui é quase um século disso, né? O Macunaíma tem 90 anos, né? Eu queria aproveitar um tempo, eu queria fazer uma leitura, se permitirem, bem curtinha, mas é que assim, tem coisas quando a gente descobre pela gente. Para mim foi uma revelação, e eu fico assim querendo contar, querendo ler para as pessoas, né? E porque quando é algo que é muito revelador, e para mim foi uma descoberta tão grande, essa carta, e eu queria ler para vocês. Não é minha, ela foi escrita. Sabe, vocês já ouviram falar da Kurugan Fuga? Kurugan Fuga é onde termina a história do Rei Leão. O Rei Leão existiu, sabe? E é onde foi apresentada a primeira Constituição do mundo. Não foi a Carta Magna no Reino Unido. Foi lá no Mandem. E aí eles aprovaram essa carta. E aí eu termino só lendo a carta. Carta dos Caçadores, juramento ao Mandem, que é também a primeira Constituição do mundo. Os caçadores declaram: toda uma vida é uma vida. É verdade que uma vida aparece antes da existência de uma outra, mas uma vida não é mais antiga, mais respeitável que outra, assim como uma vida não é superior a uma outra vida. 2. Cada vida, sendo uma vida, todo prejuízo causado a uma vida necessita de reparação. Que ninguém incrimine seu vizinho gratuitamente, que ninguém prejudique seu próximo, que ninguém torture seu semelhante. 3. Cada um cuide de seu próximo, que cada um venere seus pais, que cada um eduque seus filhos, que cada um sustente as necessidades dos membros de sua família. 4. Cada um cuide do país dos seus pais, sobretudo o povo, porque cada país, cada terra que vê o povo desaparecer de sua superfície, tornar-se-ia saudosa imediatamente. A fome não é coisa boa, a escravidão tampouco. Não há pior calamidade que essas coisas no mundo. Enquanto tivermos a aljava e o arco, a fome não matará ninguém no Mandem.
Se, por acaso, a fome vier a enfurecer, a guerra nunca mais destruirá as aldeias para capturar escravos. Ninguém mais porá um cabresto na boca de seu semelhante para vendê-lo. Ninguém mais será espancado ou executado por ser filho do escravo. 6. A essência da escravidão está hoje extinta. De um muro a outro, de uma fronteira a outra do Mandém. As incursões com capturas estão extintas a partir de hoje no Mandém. Os tormentos nascidos desses horrores se acabam a partir de hoje no Mandém. Que provocação esse tormento! 7. Os ancestrais nos dizem que o homem, como indivíduo feito de ossos e carnes, medula e nervos, pele coberta de pelos e cabelos, se alimenta com comidas e bebidas, mas sua alma, seu espírito, vive de 3 coisas: ver o que ele quiser ver, dizer o que ele quiser dizer, fazer o que ele quiser fazer. Se apenas uma dessas coisas viesse a falhar na alma humana, ele sofreria e certamente se consumiria. Os caçadores declaram: cada um dispõe de sua pessoa, cada um é livre a agir, cada um dispõe dos frutos de seu trabalho. Assim é o juramento do Mandém, destinado aos ouvidos do mundo inteiro. Essa é a primeira constituição do planeta. Vejam que beleza, que poesia. E sabe como que ela se mantém? Os griots. Sabem quem são os griots? Os gritadores. Por que eles gritavam? Porque no período da escravização, as pessoas elas eram colocadas nas margens ali para um processo de holocausto que era assim: se dividia povos para que um não se comunicasse com o outro, era necessário ficar 30, 40 dias as pessoas acorrentadas nos portos de tráfico negreiro na costa da África. Só tinha uma gente que entrava lá, que eram uns homens com uns cabelos diferentes, umas roupas estranhas, e os brasileiros, que eram os mercadores de escravos, eles não faziam nada contra eles, porque achavam que eles eram feiticeiros. Então eles entravam, eles gritavam, e eles gritavam. Daí a palavra griot, ela vem de gritador. Agora, se a gente olhar na história aqui do Brasil, esse grito está presente. O grito do samba, grito da capoeira. Esse conceito de coletividade, essa filosofia Ubuntu, está presente na roda da capoeira, está presente na roda do jongo, está presente nas rodas que a gente faz. Agora elas se perpetuam onde? Essas pessoas aqui. Isso aqui é um quilombo. Lá em Lençóis, na Chapada Diamantina. É aqui que eu vejo que a gente vai encontrar esse caminho de reinventar a política no Brasil. Não vai ser em outro lugar. E a gente vai ter que ter a coragem, a capacidade e a sensibilidade de falar isso e de perceber isso. Mas a gente não fala isso, inclusive porque aí eu tenho essa formação marxista, mas todo esse pensamento que a gente trouxe da esquerda é um pensamento racional, é um pensamento que dissocia a cabeça do corpo, que dissocia a cabeça do coração e da mão. Isso fala uma coisa, mesmo o modelo leninista, né? Eu já defendi tanto isso, é vertical, é militar. Tanto que a gente fala de militante na política. Até o léxico todo é militar. Mas a gente tem essa fonte. Só que a gente não bebe nessa fonte. Que é essa fonte nossa. E é essa fonte que vai nos dar força para superar isso. Fora disso, é só barbárie. Gente, queria agradecer e também falar rapidinho desse livro. Tem saída, Ensaios Críticos sobre o Brasil, que é um livro sobre a conjuntura política, organizado e escrito apenas por mulheres.
Eu tenho um artigo que analisa os últimos governos do PT, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 1, interrompida, e junho de 2013, etc. Mas, sobretudo, tem um artigo aqui também da Marielle, que acabou de ser traduzido até e publicado na New Left Review. Então, tem saída. Valeu todo mundo aí. Obrigado. O vídeo fica disponível aí no Facebook, depois no YouTube aí. Valeu. Obrigado. WhatsApp.